Assista esse vídeo de uma abordagem policial onde o policial militar faz disparos de armas de fogo contra um bandido que acabara de roubar uma moto, fugiu das viaturas, não obedeceu o sinal de parada e no final ele foi reconhecido pela vítima como o assaltante, como o bandido que estava armado e levou a sua motocicleta. Assista esse vídeo. Mas como eu disse, é uma situação tensa, a moto tinha sido roubada, a vítima reconhece o homem como o roubo. No momento do roubo ele estava armado, ele fugiu de diversas viaturas, né? Então isso é um momento de muita tensão e o policial militar ele tem milhares de segundos aí de decidir se efetua um disparo ou não. Eu entendo, eu concordo que realmente na situação de correria, né, o cara tem poucos segundos, 2, 3 segundos para poder tomar atitude, e toda essa história. Chegou a ter alguma troca de tiros, algo desse tipo durante a perseguição ou não? A informação que eu tenho não, foi só nesse momento. As viaturas, a gente pode ver nas páginas, várias viaturas chegam em seguida no apoio, que elas já estavam acompanhando esse homem, que fugiu do diversas viaturas. Depois de assistir o vídeo, eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre o que aconteceu, sobre a tensão que é a atividade policial militar o tempo todo. Eu acho que a instituição e o governo imaginam que nós somos robozinhos, que passamos 11 meses numa escola de formação e mudamos a nossa natureza humana e passamos então a agir como se máquinas fossem. Como se não tivéssemos medo, como se não agíssemos mais por impulso, como se não tivéssemos mais atos reflexos, como nesse caso, por exemplo. Policial militar está tenso, foi abordar um ladrão, não foi abordar uma pessoa comum, ele foi abordar um ladrão que portava uma arma de fogo e que efetuou um roubo de uma motocicleta. Um ladrão que desobedeceu o sinal de parada das viaturas policiais. E aí foi parar na companhia desse policial. E ele, por dever de ofício, foi abordar. E reagiu. Sim, reagiu. O ladrão poderia, se tivesse chance, desembarcado daquela motocicleta e efetuado o disparo de arma de fogo contra aquele policial. E a legítima defesa ela é muito clara nesse sentido. Perigo atual ou iminente. O cara já havia roubado, o cara fugiu das viaturas policiais e o cara não obedeceu o sinal de parada do policial militar. Mas infelizmente eu tenho uma triste notícia para te dar, sociedade. Esse policial está preso, foi autuado em flagrante por homicídio e está preso. E sabe quanto tempo ele deve aguardar para o julgamento? Só Deus sabe. E sabe o que vai acontecer com ele, sociedade? É isso que eu queria que você tivesse essa consciência. Esse policial ele vai ter suspenso o seu pagamento, ele não vai ter mais salário. É verdade. Existe uma lei aqui, que foi até alterada em 2017, 2018. Existe uma lei que diz que quando o policial militar é preso, se retira dele o salário que ele recebe. Como que ele paga advogado? Sabe por quê? Porque o Estado também não custeia, não paga o advogado. Aquele projeto de lei que quando o Dória entrou diz que o policial ia ter direito à advocacia gratuita é uma grande mentira. O policial tem que desembolsar sim 80, 100 mil reais muitas vezes para ter um advogado de qualidade para defendê-lo. Aliás, não digo nem de qualidade, né? É vários mercenários que aparecem por aí cobrando absurdos, fazendo com que policiais militares percam, vendam suas casas, seus carros. E lógico, o cara faz tudo isso na loucura, no desespero, para poder sair da cadeia. A primeira coisa que se faz, que o Estado faz, que a instituição faz, é tirar o salário desse policial militar. Como é que ele vai se defender agora? Como é que ele vai pagar advogado? E isso atinge toda a sua família. Então a nossa realidade é essa. É essa. Agora, vamos fazer uma comparação? Se fosse um político, se fosse um deputado que tivesse matado uma pessoa em legítima defesa, primeiro, que ele não estaria sendo autuado em flagrante. E se fosse, porque o crime de homicídio é inafiançável, se ele tivesse sido autuado em flagrante, ele só seria preso depois de transitada em julgado a sua sentença penal condenatória. Veja, um deputado, estou dando o exemplo de um deputado, mas poderia ser um juiz de direito, poderia ser um promotor de justiça. Eles têm prerrogativas. Aliás, no Brasil não tem privilégio, né? Mas eles têm prerrogativas. E aí só podem ser presos por crime inafiançável. Mas como é que funciona isso no Brasil? O juiz vai preso antes da sentença penal condenatória?
Não, ele não vai. Não se põe a ele prisão preventiva. Afinal de contas, ele é um juiz, afinal de contas, ele é um promotor, afinal de contas, ele é um deputado. Só estou dando exemplo dessas pessoas que a lei diz que tem imunidade. Imunidade relativa, tá certo? Então, só estou dando exemplo disso. E o que falta para nós, policiais militares? Falta prerrogativas também. Falta prerrogativas para quando acontecer fatos como esse, nós só sejamos presos depois de reconhecida a nossa sentença penal condenatória. Depois que ela for transitada em julgado. Depois que chegar em última instância e não couber mais recurso. E não haver mais recurso. Sabe por que isso? Sabe por que a gente faz esse apelo? É para ter garantia. Porque muitas vezes lá no final o tribunal do júri vai dizer o seguinte: olha, eu entendo que esse policial militar agiu em legítima defesa. Então por que prendê-lo agora? Por que não esperar então que a sentença seja confirmada lá no final, que não tenha mais direito a recurso? É isso que a gente precisa, porque a nossa atividade policial ela é muito próxima ao risco de ir para a cadeia e o risco de morrer. O policial trabalha tenso, ele não trabalha sossegado cantando música. Ele não trabalha atrás de um gabinete com ar-condicionado e tendo privilégios ou tendo prerrogativas. Não. Prerrogativa do policial atuar na rua é zero, só tem mesmo a legítima defesa, só. E aí, a instituição e o judiciário e sei lá quem mais quer cortar a cabeça. E muitas vezes atrás de um velho jargão conhecido nosso, um aforismo conhecido nosso, policiais militares são colocados numa arena para que poucas pessoas fiquem assistindo à sua destruição. É isso. Jogam no covil de lobos para disputar com o criminoso. E o criminoso sim tem privilégio. Esse criminoso agora passou a ser vítima, como a gente viu nos noticiários. A vítima assaltou uma pessoa que reconheceu, passou a ser vítima. E o policial passou a ser o quê? Réu. Mas o problema não é passar a ser réu para a Rede Globo de televisão. O problema é passar a ser tratado como criminoso pela própria instituição que ele trabalha, que não o defende, que não o protege. O problema é ele passar a ser criminoso para o Estado. Que aí vem o governador que disse que o policial militar ia agir, que não respeitasse o policial militar e que trocasse tiro, ia vir deitado e aquele discurso político. E agora esse policial militar passa a ser quem? Para a imprensa, para o governo, para a instituição? Um criminoso. É isso. Então eu gostaria muito, sociedade, que você entendesse e visse e percebesse e notasse o que a gente passa. Hoje, esse policial está preso no presídio militar Romão Gomes. Não vai ter assistência de ninguém. Assistência judiciária gratuita não vai ter. Não vai ter assistência da instituição que vai abrir mão dele e vai colocá-lo simplesmente no ostracismo. É preciso mudar. A única polícia que não tem um estatuto que garanta direitos para o seu policial militar é a Polícia de São Paulo. Aliás, um estatuto também não pode ser muito mal feito, porque a maioria das outras polícias do Brasil inteiro tem estatuto. E policial militar é preso assim, de forma sumária. A gente quer garantia para executar nossa atividade policial. Um erro ali, outro erro aqui, vai acontecer porque nós somos seres humanos. Pode acontecer. Mas nem por isso a gente tem que ser condenado de forma sumária pela instituição e pelo Estado. É isso. Nós não podemos mais aceitar ser tratados como cabeças de papel. Nós temos família, sentimos dor. Nós queremos que você, sociedade, esteja do nosso lado. Marcha soldado, nós não somos cabeças de papel.